começar. Vamos, primeiramente, então, falar a respeito do SAP Fiori, ok? A respeito de o que é o SAP Fiori, tá? Desse princípio, né? Então, na verdade, o Fiori é um aplicativo da SAP que está disponibilizado sem custo, né, pela própria SAP. Tá? Para a gente ter fazer um traço de comparação, por exemplo, quando tu compra o ECC, tu vem embutido na licença o SAP Workflow, que já é algo mais conhecido de todos. Da mesma forma, você compra o SAP e vem com o SAP Fiori, né, embutido no produto, como uma engine sem custos, ok? Há de se ter um cuidado, né, com a licença de usuários, que isso varia de contrato a contrato, e tem sempre que se consultar a SAP, o gerente de conta da SAP, ou o seu VAR, para saber se vai ter algum custo adicional com licença de uso, mesmo que o Fiori disponibilize o usuário somente para o Fiori, né? Então, aí tem que tomar um cuidado. Bom, qual foi a ideia do SAP Fiori, né, da SAP? É simplesmente melhorar a interface com o usuário. Tá? Há de se saber, né, que o SAP ele tem, vamos dizer assim, uma interface pouco amigável. E a ideia é que, com o Fiori, se consiga uma tela mais clean, mais limpa, mais interativa, né? Com as informações que pode se chamar de experiência de usuário, assim, algo bem voltado, bem focado para o usuário. Tá? Inclusive com telas, com relatórios grid, relatórios gráficos customizados, de maneira que se tenham informações, inclusive gerenciais, disponibilizadas para cliente. E a grande novidade é a questão multiplataforma. Né? Então, que a SAP, além dessa interface, vamos dizer assim, mais amigável, mais clean, ela pretende que o SAP, né, se transforme em um aplicativo mobile, né? Que possa ser acessado por desktop, por tablet, por smartphone. E essa é a plataforma onde a SAP mais está investindo no momento, tá? Como plataforma de mobilidade SAP. Então, um dos aplicativos, né, que são disponibilizados dentro do Fiori é o Fiori Launchpad, tá? Que nada mais é do que um portal onde nós vamos poder publicar todas as aplicações do SAP Fiori neste portal. Tá? Então, aqui, a gente pede que a empresa atente a um detalhe bem importante. A questão do uso do Fiori como um portal, como vai se tratar de aplicações que nós vamos estar disponibilizando para os usuários, para os executivos, ele é um caminho sem volta. Tá? Por quê? Porque é inadmissível que a empresa comece a oferecer para os seus executivos 1, 2 ou 3 portais de mobilidade, né, por executivo. Fica complicado. Né? Então, é melhor a empresa tomar como política o Fiori, usar o Launchpad e disponibilizar um portal para o executivo. Tá? Então, tomem bastante cuidado com este detalhe. Tá? E a mesma coisa no que se refere ao aplicativo MyInbox para aprovações de workflow. Tá? Tem o mesmo conceito, a mesma questão. Quer dizer, o executivo vai entrar no MyInbox e vai fazer as aprovações de workflow dentro do dispositivo móvel, tá? Que é disponibilizado pelo SAP Fiori. Ok? Um outro dado que eu queria alinhar com vocês a respeito do SAP Fiori é a disponibilidade de aplicativos Fiori pela SAP. Então, foram disponibilizados inúmeras aplicações.
que estão lá no SAP Fiori Library. E aí eu coloquei os links, né, que vocês vão poder fazer a observação. E dentro dessas observações, vocês vão chegar a uma conclusão bem interessante. Existem muitos aplicativos para o HANA, muitos. Então, a SAP está induzindo, né, evidentemente, que a base ia para o HANA e disponibilizou muita coisa lá. E para o ECC, temos, né, alguns aplicativos que a SAP disponibilizou, mas são poucos aplicativos standard. Tá? Então, aplicativos standard, né, no caso do ECC, para MM, SD, FI, CO, né, o HCM, né, o HR da SAP, o CRM, Retail, né, mas são poucos. Tá? Então, aqui é que abre um caminho muito grande para que a gente desenvolva outros aplicativos customizados. Tá? E é esse o ponto, então, que nós teríamos aí a falar. Então, essa questão dos aplicativos, abre um caminho para que se possa desenvolver mais coisas dentro do ECC e também, evidentemente, aplicar os estándares. Tá? No que se refere à arquitetura, do Fiori, o que vai exigir? Vai exigir um servidor de pequeno porte, né, uma pequena capacidade, com um protocolo para fazer a comunicação, né, com os dispositivos móveis, que é garantido pela SAP. Então, imaginem todo o trabalho, né, que se teria em todo e qualquer smartphone ou tablet, dispositivo móvel, tu manter essa conectividade, quer dizer, então a SAP garante, né, e através desse OData, né, que é esse protocolo que é mantido por eles. Tá? Então tem uma arquitetura simples. Né? Por quê? Porque, na verdade, tudo vai estar trafegando, tudo vai estar sendo visualizado no Fiori, porém está sendo processado lá dentro do SAP. Tá? Então, essa é a arquitetura simples, inclusive, para ajudar a garantir a segurança. Ok? No que se refere a pré-requisitos, então, de acordo com aquilo que a SAP está disponibilizando, né, se a empresa está usando o NetWeaver 7.0 com SP, né, com SPS 21, a partir dali tá legal. E também, no que se refere ao RP, né, se tiver com 6.0, né, com o Enhanced Package 6, com SPS 01 para cima, tá ok também. Legal? Esses são os pontos principais. A gente, evidentemente, tem que fazer uma avaliação maior. Também um outro ponto que a gente verificou aí nos nossos projetos é que a empresa precisa já estar com o sistema Unicode. Tá? Algumas empresas não partiram ainda, são no Unicode. E esse trabalho tem que ser feito porque, segundo notas da SAP, tem registros de perda de dados. Tá? Então, a gente tem que tomar um cuidado. Ok? Bom, um outro ponto bastante importante é que o SAP Fiori, como ele é uma plataforma de mobilidade e que vai servir muito para o executivo, para acelerar aprovações, o uso do workflow passa a ser vital. Então, a empresa que não tiver a experiência no Fiori, né, e no workflow, né, ela vai ter um problema para cumprir os seus projetos. Tá? Isso foi o que a gente constatou. Né? Aí, em alguns projetos que a gente, inclusive, teve que pegar pela metade, porque a empresa até contratou especialistas em
em Basis, mas não tinha o conhecimento de workflow, nós tivemos que ir lá socorrer a situação. Ok? Bom, então, a partir desse conhecimento, desse alinhamento que nós fizemos sobre o SAP Fiori, tá? Então, a Basis IT, ela formatou, empacotou, vamos dizer assim, esse conhecimento de SAP Fiori, SAP Workflow, e lançou para o mercado o produto Mobile by Basis IT, usando o SAP Fiori. Ok? Temos um logo bonito ali para o nosso produto, e eu vou destacar para vocês, então, quais são os pontos. Tá? A ideia, tá, é justamente usar a tecnologia SAP Fiori e SAP Workflow para quê? Para melhorar a interface, né, para os clientes. Então, tanto faz, né, para o ECC, para o HANA, né, para o Soulman, para o GRC, dali se pode extrair novas interfaces Fiori. E como é que ele funciona? Ele funciona de maneira a que se consiga acessar isso de maneira ágil e simples de dispositivos móveis, permeando todos os móveis, como eu acabei de falar, né? O ERP, o GRC, o Soulman, né? Permitindo, inclusive, desenvolvimento sob demanda. Como eu disse lá, tudo aquilo que a SAP não disponibilizou, standard, a gente pode disponibilizar. Ou ainda, usando aquilo que a SAP disponibilizou, standard, a partir dali, fazer complementos, tá, àquilo que está desenvolvido. A gente sabe que o standard ele é um template, né, um acelerador, né, mas que nem sempre aquilo exatamente do jeito que ficou parametrizado ali pela SAP vai ser o que o usuário vai querer, o que a empresa vai querer adotar. E no que se refere a diferenciais, né, então, o que nosso produto tem? Então, ele vai atender os diversos modos SAP, né? Ele vai estar disponível para diversas plataformas, ele vai estar disponível como um portal para executivos, né? Nós vamos poder fazer a rastreabilidade de todas as operações garantidas com segurança, né? E usar o workflow do SAP, né, efetivamente. Coisas que muitas empresas têm no SAP já há muito tempo e ainda não utilizam muito da tecnologia Workflow. Então, agora, não só nós vamos poder disponibilizar o Workflow para aprovações, né, para situações de aprovações, como também uma outra camada e usando dispositivos móveis. Que benefícios nós teremos? Teremos com as soluções redução de custos, aumento de produtividade, tá, praticidade em criação e aprovação de documentos, em uma interface limpa, né, uma implementação rápida, além de que nós vamos ter históricos mantidos, né, e diversos workflows que podem ser utilizados, né, gerando um dinamismo muito maior para o processo e segurança também. Né. Bom, então, a partir daqui, eu espero que vocês estejam entendendo, tá, como é que nós vamos poder ajudar. Tá? Nós conhecemos a tecnologia Workflow, conhecemos a tecnologia Fiori, tá? E nós temos condições de fazer um assessment para vocês, né? Nos processos em que vocês têm o interesse, né? E, a partir daí, poder fazer com que os nossos técnicos façam as recomendações, né? Onde a gente pode usar as rotinas standard ou não da SAP e usar o SAP ECC 6.0 ou ainda o S4 for HANA, tá? Para quem já tem. A gente percebe que alguns que estão no nosso webinar aí já tem o SAP, o S4 for HANA. A nossa experiência, né, com apps customizadas, ou seja, aquelas que não são standard, né, embora algumas dessas customizadas a gente usou parte standard, se refere, então, eu vou citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, sistemas para solicitação e aprovação de orçamento, tá? CAPEX. Nesse específico, daqui um pouco eu vou dar um pouquinho mais de detalhes sobre essa aplicação aqui.
Sistema para pagamento de rebate para clientes, né? Que é aquela verba de marketing que é disponibilizada para um cliente que, por exemplo, atingir um determinado volume de vendas, né? Aí ele pode poder ganhar ou um valor ou produtos, né? E obter, vamos dizer assim, obter um dinamismo maior nesse processo. Essa é a ideia dessa disponibilização que foi feita dessa funcionalidade. Também sistemas para requisição e aprovação de despesas de viagem. Todos os sistemas de despesas da empresa, né, que estão lá disponibilizados dentro do Trello ou dentro do FI, dentro de algumas empresas, podem ser totalmente integrados com o Fiori, onde pode-se, desde a solicitação da despesa, né, do lote, né, ou da viagem, a solicitação da viagem, vai lá com o workflow, um executivo aprova. Essa também nós vamos dar um pouquinho mais de detalhamento aqui. Tá? Por exemplo, também temos padrão dentro do workflow, a requisição, pedidos, contratos e remessas e contratos de compra. A gente customizou para atender remessas, né, que é algo que não estaria ali complementado dentro do standard da SAP. Aprovações de pagamentos e adiantamentos, aprovação de pedidos de venda, né, ou pedidos retidos por crédito. Né? Aí tem toda uma rotina lá para o executivo entrar e verificar se pode dar mais crédito para um cliente ou não. Requisições de manutenção, baixa de ativos, é um negócio bem interessante, onde tu, através do Fiori, tu vai ter uma interface onde tu pode ter todo um processo rápido para dar a baixa de um ativo. Né? A própria entrada de pedidos de venda, né, que está disponibilizado lá como uma função standard do Fiori, né? Mas a gente tem toda, sabe, essa é a parte que é mais customizada dentro do SAP, essa parte comercial, evidente que a gente pode trabalhar para transformar em algo mais próximo da realidade da empresa e várias outras aplicações. Tá? Então, essas aqui são algumas experiências, né, que a gente está compartilhando aqui com vocês, de processos de Fiori que nós já estivemos envolvidos. Ok? No que se refere a aplicações, tá? Então, vou entrar um pouquinho mais no detalhe aqui nessa questão da despesa de viagem. Tá? Então, nessa questão da despesa de viagem, né, a ideia é usando o Fiori Workflow, ter um processo integrado, rápido, simples, né, para que se faça requisição e aprovação de despesas de viagem, ok? Então, integrado com agências de viagem, né, que vão estar disponibilizando lá um XML, que a gente vai poder importar e botar o registro da viagem dentro do lote, né, para ter todo o controle da viagem do funcionário, envolvendo todos os custos. E integrado com FI, né, seja com o Trello ou com o próprio FI, né, a gente pode, a partir dali, né, o SAP assume, faz os pagamentos, contabiliza, né, todo o reembolso para o usuário. E tudo isso de forma online, né, totalmente integrada com o SAP e usando aí os tablets e smartphones. Ok? Então, o processo é esse, né? De criação da despesa, né? Submete a aprovação do gestor, cria o lote de despesas depois dessa aprovação. Né? Quando tu vai lançar, tu pode fotografar, jogar os recibos que ficam fotografados, isso pode ir lá direto já para o DMS. Né? Reparem que o Fiori, ele não vai ficar armazenando isso, né? Vai lá para dentro do DMS, lá para registro de imagens. Né? Então, tu lança todos os dados, submete a aprovação, né? Aí os aprovadores vão aprovar, rejeitar e tal, e aí corre direto para o FI lá para fazer os lançamentos, os pagamentos e as contabilizações. Ok? Então, tu pode estar dentro de uma viagem e já estar solicitando outra, porque sem uso de VPN, então tu vai entrar e vai fazer toda a solicitação por mobile, de uma maneira muito mais simples. Ok? Então, o usuário vai poder criar sua solicitação, né?
submeter aprovações de gestores, vai criar os seus lotes de despesas, tirando fotos, né? Vai... qualquer tipo de despesas dentro das políticas da empresa poderão ser incluídos nos lotes e também lançar, né, despesas durante a viagem, como eu acabei de falar. O gestor, então, poderá aprovar a solicitação, aprovar, rejeitar o lote. Né? E o sistema gerará contabilização direta no SAP. Tá? E também relatórios poderão ser disponibilizados, né, para os gestores e para os usuários, para que tenham controle de todo o processo. Ok? Então, um único aplicativo, né, vai contemplar todo esse fluxo, né, de aprovação dentro da empresa. Ok? As características, né? Então, vai ser um sistema acessível a qualquer hora, né, usado por dispositivos móveis, vai ter um workflow que vai estar enviando e-mails, né, aos envolvidos no processo, inclusive, e qualquer recibo de despesa pode ser anexado através de fotografia. Então, como diferenciais, nós vamos ter a interface amigável, ganhos imediatos, né, no processo de eliminação e circularização de papéis, né, nós vamos estar com aprovações pendentes, aprovadas e rejeitadas, tudo isso comunicando de uma maneira rápida e simples. Né? Então, vamos ter as regras de negócio ali totalmente flexibilizadas, usadas, né, para os dispositivos móveis. Né? Ok? Benefícios. Vamos ter uma melhor governança, vamos estar podendo prevenir, detectar fraudes, vamos dar uma maior satisfação aos funcionários e gestores. Né? Vamos poder adotar uma política de viagem com baixo custo de processamento, né? E também ter uma agilidade maior no processo. Ok? Essa aqui é uma carinha aqui do sistema. Isso aqui daqui um pouco nós vamos entrar no sistema e eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Na verdade, eu vou contar aqui com o meu colega Gustavo Spadari, que vai estar mostrando isso para vocês. Aqui mais uma carinha aqui de nova despesa, quando vai incluir uma nova despesa. Né? É muito simples, né? Fica de uma maneira intuitiva, onde até para um treinamento, né, fica muito simples, né, o uso. Então, em se tratando de SAP, a gente sabe toda a dificuldade do uso daquela tela standard, né, sessão VPN de um hotel, para fazer um lançamento aqui de uma maneira simples, tu consegue fazer. Anexar documentos, né? Então, essa é uma telinha aqui que nós podemos anexar os documentos. Em detrimento desta tela, imagina, né? Embora, como o Fiori é só uma interface, tudo vai estar registrado lá, né? Todas as informações também estão no ECC e podem ser acessadas nas telas habituais, ok? Uma outra aplicação desenvolvida é a solicitação de aprovação e orçamento. Né? Esse aqui foi um projeto bem interessante, que inclusive é o case que nós vamos mostrar para vocês, né? Aonde dos dispositivos móveis, qualquer gestor, qualquer usuário pode fazer uma solicitação CAPEX, uma solicitação de investimento. Evidente que essa solicitação de investimento, né, ele vai criar, ele vai colocar lá uma proposta, vai colocar uma foto, vai colocar e vai submeter a um aprovador. Esse aprovador vai avaliar a verba que tem disponibilizada dentro do seu centro de custo, normalmente um gestor, e vai aprovar ou não. Aprovado, ele vai lá no FIM e cria uma ordem de investimento, né, com seus saldos, né, para serem controlados. Então, agilizou o processo de uma maneira bastante alta dentro desse nosso cliente aqui. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o case e os ganhos que esse cliente obteve com isso. Então, aqui são algumas telas do processo, né, para aprovação, rejeição desse investimento, né, a anexação de documentos, né, toda a questão que envolve, inclusive, depois até culminar com chegar lá no SAP FI, IM e ter a ordem de investimento criada. Alguns relatórios, né, que foram desenvolvidos também, né, que sempre a gente preocupa, né, em criar as telas clean, né, de forma amigável, e também relatórios dentro dos nossos projetos para que os gestores possam obter informações diretamente também
através de relatórios. Ok? Então, a partir daqui, eu vou pedir para que, durante aí, cerca de 15 minutos, o Gustavo mostre para vocês um pouquinho da interface do Fiori, para que vocês tenham um contato direto com a aplicação. Gustavo, então a palavra está contigo aí. Bom dia a todos. Meu nome é Gustavo e eu farei aqui hoje, pessoal, a demonstração, então, da ferramenta de Fiori, já que para que vocês possam ter conhecimento aí do ambiente, de como ele funciona e da sua interface, né? Já tentando trazer isso para o dia a dia de vocês, ok? Qualquer problema, pessoal, podem ir acionando pelo chat aí, tá bom? Então, como eu estava falando, essa aqui, pessoal, é o front-end da aplicação do Fiori, ok? Eu vou fazer uma demonstração da ferramenta utilizando um desktop. Lembrando que, como o Marcelo mencionou na apresentação, o Fiori ele é multiplataformas, né? Então eu consigo utilizar o app através de um desktop, mas também através de um smartphone, de um tablet. Isso tudo de forma bem tranquila, bem automatizada pela própria SAP, né? Então, um conceito do Fiori é levar os processos de aprovação que hoje estão no workflow do SAP, do ECC, para uma plataforma de mobilidade, ok? Então, lembrando que o Fiori ele é o front-end dessa aplicação, porém a inteligência e as regras de negócio do produto ficam no SAP ECC, ok? Assim como toda informação que é gravada, também, por sua vez, é gravada no SAP ECC. Nada é gravado dentro do próprio servidor do Fiori, ok? Então, por isso é importante mencionar que na questão de infraestrutura, o servidor do Fiori, ele não demanda um grande poderio de máquina, né? Uma vez que quem vai expandir, quem vai crescer, é o servidor do próprio ECC. Outro ponto importante da ferramenta, pessoal, é que todo o processo de aprovação que estiver disponível para mim como gestor vai cair num único local. Ou seja, em um único cockpit do Fiori, eu vou ter lá todas as aprovações que são pertinentes ao meu processo. E isso, pessoal, facilita muito no dia a dia do gestor, né? Uma vez que ele não precisa logar em diferentes apps para fazer a mesma coisa. Então, num único aplicativo disponibilizado, eu consigo centralizar todas as minhas aprovações. A SAP disponibiliza uma série de aplicativos já standard, né, que funcionam como um acelerador do processo, um template. Porém, pessoal, é importante frisar que qualquer processo que vocês demandem, é possível desenvolver dentro do Fiori, ok? Utilizando, logicamente, o Workflow SAP. Aqui, então, pessoal, eu tenho uma visão de cockpit com alguns processos de aprovação. E eu vou demonstrar aqui para vocês, no nosso caso, um aplicativo de solicitação e aprovação de viagens. Então, pessoal, por exemplo, no meu cockpit de viagens, eu consigo visualizar todas as viagens que são pertinentes a mim, né? E o Fiori, pessoal, ele segue sempre um padrão de layout, né? Então, esse layout que vocês estão vendo aqui é exatamente um padrão bem Fiori mesmo, né? Onde eu tenho na coluna da esquerda um resumo da viagem e no quadro maior, eu tenho uma descrição mais detalhada de cada viagem que eu possuo como solicitante, por exemplo. E dentro desse processo de solicitação, o Fiori ele consegue trabalhar com um formulário, onde eu vou preencher algumas informações e submeter para uma aprovação, como posso também, e tenho a visão de aprovação, a visão de gestor, onde eu vou entrar e fazer as aprovações. Lembrando que toda a validação que ele utiliza é oriunda do SAP ECC, okay? Trabalhando com os módulos do próprio SAP.
E toda essa interação ocorre de forma online. Ok? Então aqui, por exemplo, pessoal, eu vou criar uma solicitação de viagem para que vocês possam visualizar. Então está aqui. Vou criar com algumas informações da nossa viagem. Esse formulário, pessoal, ele pode ser definido de acordo com a necessidade do processo. Bem tranquilo de se desenhar. Vou informar aqui um valor básico. Posso, inclusive, aqui, por exemplo, dividir o meu custo, né, em diferentes centros de custos. E uma vez que as informações estão coerentes, eu posso submeter, por exemplo, a um processo de aprovação da minha solicitação de viagem. Esse caso específico de solicitação de viagem, pessoal, como o Marcelo mencionou, é possível também fazer uma integração com as agências de viagem, no sentido de fazer a estimativa de custos de passagem aérea, de hospedagem e tudo mais. E uma vez submetida a minha viagem, ele fica aqui com status pendente no meu cockpit. Exatamente com as informações que eu coloquei para essa viagem. Ok? E aí, partindo para uma visão de aprovação, de gestor, aqui ao lado, ele me mostra, seguindo aquele mesmo padrão de layout, todos os documentos que estão pendentes de aprovação para mim, como gestor, visualizando aqui à esquerda um resumo dessa solicitação, e no quadro maior eu tenho um detalhamento sobre essa mesma viagem. Com as opções, então, de aprovar, de rejeitar ou encaminhar essa aprovação para algum gestor. Como eu mencionei no início, essa aqui é a visão de desktop. Porém, pessoal, eu consigo simular aqui para vocês como ficaria a cara da aplicação em diferentes dispositivos. Por exemplo, aqui eu estou simulando a mesma tela de aprovação num dispositivo S5. Notem, pessoal, que a tela do aplicativo ela é responsiva, né? O que significa isso? Ele se adapta aos diferentes tamanhos de telas e diferentes dispositivos. Isso, pessoal, na prática é muito interessante, porque essa logística e essa adaptação não é necessário se fazer num projeto, né? A própria SAP se responsabiliza por essa atividade, assim como qualquer mudança de configuração dos sistemas operacionais dos dispositivos também é atendido pela SAP. Por exemplo, vamos usar aqui um iPhone 6, né? Como é que ficaria? Ou vamos aumentar um pouquinho, vamos pegar um iPad. Ok? Então, esse é o grande barato aí da ferramenta do Fiori, né? Ela consegue ser responsiva e se adaptar a qualquer tamanho de tela que a gente for trabalhar. Ok? Lembrando que todas as aprovações caem em um único aplicativo, em um único local. E se essa solicitação está ok, eu vou em aprovação, dou meu ok, automaticamente ela some então da minha lista aqui de pendências, e essa solicitação de viagem então ela é liberada. Esses eventos, pessoal, de liberação, de aprovação, todos eles são interligados com o SAP ECC, né, para atualizações lá no meu módulo, por exemplo, né, numa solicitação de viagem, ele consegue utilizar o módulo Travel da SAP, gerando essa solicitação lá e fazendo toda a parte de contabilização também. Então, dependendo do fluxo e do processo utilizado, o importante mencionar que todas as regras de negócio são nativas do meu ECC. Nada fica aqui no Fiori. Okay? Então, lembrando que o Fiori ele é o front-end da aplicação
mas a inteligência, né, e o mecanismo de funcionamento, as regras de negócio, todas elas são nativas do ECC. Ok? Aproveitando o nosso time aqui também, pessoal, acho que é interessante mostrar um outro processo aqui de viagens, que é de despesas, por exemplo. Ele é um pouco mais complexo que o de solicitação de viagem, mas é um processo muito utilizado aí nas empresas e onde essa questão de mobilidade ajuda muito, né? Como o Marcelo mencionou no início, é um processo onde eu consigo, então, uma vez que eu solicitei uma viagem, eu consigo fazer a prestação de contas dessa viagem, que é o lançamento, na verdade, das despesas de viagem, né? E esse mecanismo é muito interessante porque eu posso, nesse processo, estar batendo foto de cada recibo de despesa e anexando ao meu processo a um lote de despesa que, por sua vez, é submetido também para aprovação dos gestores. Né? E uma vez aprovado, é lançado lá no Contas a Pagar. Importante mencionar que também, como o solicitação de viagens, segue o mesmo padrão de layout. Né? À esquerda, um resumo de todos os documentos que eu tenho, e na visão centralizada eu tenho um detalhamento desse documento. Então o Fiori segue sempre esse mesmo padrão de layout. Tá? Então, por exemplo, né, vamos criar aqui um exemplo de uma despesa, utilizando um formulário de preenchimento. Ok? Essas informações aqui são oriundas do meu SAP, do meu ECC. Então, vou colocar algumas informações e vou criar aqui, então, lançar, na verdade, as despesas. Né? O cadastro de despesas também vem do meu SAP ECC, onde também consigo importar todas as políticas de pagamento, por exemplo, nesse processo de despesa, né? Como limites diários, limites por refeição, por táxi e tudo mais. O interessante do Fiori, pessoal, e dos aplicativos é que eles são intuitivos, né? Então eles são simples de trabalhar. A ideia é justamente essa, né? É tornar o processo totalmente intuitivo para quem utiliza e extremamente prático. Né? Então aqui eu posso estar criando a minha despesa de viagem, anexando o meu recibo e da mesma forma submetendo o processo para aprovação. Aqui ele ainda me pergunta, por exemplo, se eu estou de acordo com essas políticas de pagamento da empresa, né? Então estou de acordo. Nesse momento, automaticamente é enviado para um fluxo de aprovação de acordo com as regras estabelecidas no ECC, lá, novamente, no Workflow SAP. E uma vez que eu crio o meu lote de despesa, já aparece no meu cockpit de aprovação na visão dos gestores. Então, abrindo a visão de gestão de aprovação de despesas de viagem, está aqui o mesmo modelo, o mesmo layout padrão do Fiori, para que eu faça a minha aprovação, igualmente simulando em diversos dispositivos, para que a gente tenha essa mesma ideia, ok? Tá? E da mesma forma, no momento em que eu aprovo essa despesa, automaticamente ela sai da minha tela de pendências e o processo é finalizado dentro da SAP, nesse caso, lançando, por exemplo, uma partida no Contas a Pagar, efetuando aí um reembolso. Né? Então, pessoal, basicamente é isso que o Fiori proporciona. Né? Então, não foge muito desse padrão, independente do fluxo. Né? Inclusive, fluxos desenvolvidos também vão cair nesse mesmo portal, nesse mesmo cockpit, seguindo esse mesmo padrão de layout. Uma outra funcionalidade muito interessante é o Mindbox, onde eu consigo também aqui, na visão de aprovação, centralizar todas as aprovações num único local também.
Então aqui eu tenho exemplos de requisições de compra, né, que foram criadas no ECC e entram em uma estratégia de aprovação e também são disponibilizadas no Fiori. Assim como o processo de contratos, okay? Ou inclusive com pedidos de compra também. Então todo o processo que nasce no meu ECC, que entra nas suas estratégias de liberação, vão estar disponíveis para aprovação aqui no Fiori. E uma vez que é aprovado por aqui ou pelo próprio SAP, ele acaba saindo das minhas pendências aí de aprovação, ok? Então, um layout aí bem bacana de se trabalhar. Ok? Fazendo a aprovação. Inclusive aqui, incluindo o motivo de aprovação. E automaticamente ele é excluído da minha tela aqui de pendências, né? Então esse é o processo, pessoal, de funcionamento do Fiori. E esse é o padrão que nós utilizamos aí para todos os processos do SAP. Okay? Então, pessoal, peço que vão disponibilizando as perguntas, as dúvidas, para que a gente possa sanear aí com vocês no final, tá bom? Acho que deu para mostrar um pouquinho aí da ferramenta. E se tiverem interesse em conhecer qualquer outro processo ou fluxo que já exista aí dentro do Fiori também, a gente fica à disposição de vocês, tá bom? Devolver então a palavra aqui para o Marcelo e dar seguimento aí na nossa apresentação. Bom, pessoal, vamos retomar aqui. Eu só vou agora colocar então aqui como voltar a compartilhar a minha tela aqui com vocês e voltar aqui para a apresentação. Ok? Então, concluída a demo, a ideia aqui é que... Opa, só um instantinho, vamos ver aqui se vocês não estão compartilhando, né? Não estão compartilhando a tela. Está carregando. Está carregando, ok. Beleza, então seguimos adiante. Então, a demo, na verdade, é de uma ou duas aplicações. Ali o Gustavo falou sobre despesas de viagem, falou sobre também requisições, pedidos, contratos de compra, as aprovações e tal. Vocês podem ver, então, que as possibilidades são inúmeras, são gigantescas, né? É basicamente todo o uso do SAP que pode ser interfaceado de forma diferente, né? Com a interface SAP Fiori e usando dispositivos móveis. Eu acho que isso está claro para vocês. Como é que a gente implementa? Tá? A nossa ideia de implementação é usar... Como se trabalha com standard, tá? Mas a gente entende que as grandes corporações, né, que é o caso de empresa usuária SAP, é muito complicado tu simplesmente baixar aquilo que está ali standard e sair usando. Tá? Dificilmente vai dar certo, porque sempre ou tem alguma customização, ou tem alguma coisa que o standard não vai atender. Sempre há. Então, a gente procura usar todas as fases da metodologia, né? Que vai desde a preparação de um pequeno projeto, ao blueprint, à fase de construção, né? Onde ajustes ali poderão ser feitos mesmo em cima do standard, né? Parametrizações, etc., ajustes, né? E, a partir dali, fazer todos os testes e pôr em produção e fazer o Go Live, tá? Não, são pequenos projetos. Então, é assim que a nossa experiência mostra que nós devemos fazer, tá? Para que tudo dê certo e sem a gente achar, não, é barbada, bota lá, bota o standard, sai rodando. Isso a gente já viu na prática que fica meio uma historinha, né? Sempre vai ter que ter um projetinho aí para se fazer os ajustes, né? Isso se é standard, imagina para uma aplicação construída, então nem se fala, né? Então é por aí, ok?
ok? Então, a gente acredita dessa forma aí. Agora, a parte boa é que são projetos que não são projetos de 1 ano, 2 anos, são projetos de 1 mês, né? 2 meses. São projetos menores, né? E que dão uma visibilidade para os executivos de maneira excepcional. O Gartner, IDC, Forest, todos esses institutos, eles têm comentado de que os executivos estão clamando por aplicações mobile, né? E a SAP entrou de cabeça nessa solução, está oferecendo para o mercado, inclusive para a plataforma HANA, né, como o S4 for HANA, o Fiori é uma das grandes sensações pela a forma de interface que ele oferece. E pela necessidade, né, de mobilidade, né? Ok? Como serviços complementares da nossa empresa, da Base IT, a X4B, a gente oferece, já de uma maneira padrão, usar o SAP na nuvem, né? Na nuvem da Microsoft, do Azure, né? É a nosso parceiro, né? É a Microsoft. Então esse produto, ele vem da aliança da SAP e da Microsoft. E tu passa a contar com a cobrança por volume, quer dizer, por uso, né? Que é o grande lance do uso da nuvem, né? E, especificamente, como o nosso assunto é SAP Fiori, nós estamos oferecendo também o SAP Fiori para ser usado na nuvem, para ser instalado na nuvem, ok? E nessa questão específica, né, do SAP Fiori, né, nós vamos ter alguns diferenciais, né? E um deles é a própria análise inicial, né, que está lá na pré-venda. Né? Como é pagamento por uso, a gente tem uma experiência para oferecer um servidor homologado, né, para ajudar com a infraestrutura, a analisar a infraestrutura atual, né, para que se possa ter um cenário realista. Né? Principalmente quando vai se fazer um trabalho comparativo de on-premise versus nuvem, né? Então, tu ter uma solução realista, tu vai ter um custo muito mais próximo do real para levar para os executivos e depois não ter um revés, né? Ok? Outro ponto, né, que nós podemos oferecer lá no SAP Fiori, né, é a própria ativação dos serviços lá no Azure. Né? É um diferencial, né? É o processo como um todo, a configuração, conexão do cliente, né, com a nuvem, né? E a própria estratégia de migração. Né? A estratégia de migração de dados, para quê? Que migração? A migração, se você já tem algum aplicativo, né, já no Fiori, quer passar para a nuvem, nós vamos poder fazer a migração dessas informações. Ok? E até a organização entregar e encerrar o processo, inclusive com um setup de sustentação. Tá? A sustentação que pode ser dada, né, por um produto de monitoramento que nós temos, né, que é o Base IT Eyes, é um produto que foi desenvolvido no SAP Labs e é homologado pela SAP, está no SAP Store, disponível para ser comprado, e ele ajuda no monitoramento, no health check, né, dos ambientes SAP, dos ambientes produtivos SAP, né, para que se consiga uma melhor performance e mantenha-se um maior número de tempo o sistema disponível para os usuários, ok? Ainda dentro da questão Azure, né, e do SAP Fiori, a possibilidade da sustentação com um AMS, né, onde nós vamos poder oferecer consultoria Basis, BI, GRC para NFE, o próprio SAP Fiori e o próprio SAP Workflow. Ok? Aonde nós vamos poder, então, estar dando toda a sustentação para os projetos com um baseline de horas, né? Que podem ser pacotinhos de 5, 10, 20, 50, 100, quantas horas, enfim, a empresa disponibilizar para que se faça, então, toda análise, correções, erros, né? E é dentro desse AMS também que a gente dá toda a garantia, né, do processo que a gente coloca no ar para vocês. Né? Então, tem casos onde a gente oferece ali, depois do Go Live, mais de 30 dias em garantia. Para quê? Para que
para que tudo aquilo que foi contratado, se por acaso surgiu algum erro, nós vamos estar apoiando vocês para que esses erros sejam corrigidos. Tá? E como vocês perceberam, lá no início, eu falei para vocês que tem que haver uma preparação, né, para fazer a instalação do Fiori. Né? Não é simplesmente, embora esteja lá disponibilizado pela SAP, nós vimos que é preciso ter já está com o sistema Unicode, nós temos que ter um nível de HP para poder rodar. Tá? Tem o NetWeaver, tem muita gente que está em cima do 7.0, né? E ali pelo nível do Super Packets, a gente vê que teria que estar ali pelo menos ali pelo 7.3, 7.4, é o nível que do NetWeaver que tem que estar. Enfim, mas a gente vai poder ajudar vocês com diversos projetos. A nossa experiência, o próprio nome já está falando, Basis IT. Né? Então, a nossa experiência em Basis é muito grande, né? Capaz de fazer com que vocês possam migrar dados. Tem muita gente migrando de um banco para a HANA, né? Para Sybase no primeiro momento. Seja em nuvem ou não, ou no ambiente on-premise. Sabe-se que o NetWeaver vai perder agora o suporte para as versões 7.0, né? Vai perder o Solution Manager também, né? O VAIO, a partir do ano que vem, passa a ser o 7.2, e a gente vai estar aí disponível para ajudar também. Ok? Então, nós temos aplicações responsivas, diversos cases de sucesso, integração com sistemas de gestão, soluções customizáveis, sustentação garantida e suporte 24/7. Esses são os diferenciais que nós podemos oferecer. Eu vou falar um pouquinho com vocês agora sobre o case de sucesso que nós tivemos, ok? Eu não vou citar o nome da empresa, porque essa empresa ela tem uma certa restrição, pediu que nós poderíamos divulgar o case, mas não o seu nome. Então, vamos agir dessa forma, da maneira que foi pedido. Tá? Então, trata-se de uma empresa de grande porte, que está presente em mais de 7 países, né? Tem 9.600 funcionários e trabalha no segmento de indústria de compressores para refrigeração. Né? Com certeza, alguns aí praticamente já mataram quem é, mas infelizmente não podemos citar os nomes. Eles estão no EHP7, estão no Fiori 1.1, e eles têm mais de 3.000 usuários SAP. Tá? Então, é mais ou menos esse é o porte desse cliente. E a necessidade deles era aprovar CAPEX através de uma ferramenta de mobilidade, ou seja, todo o investimento ser aprovado através de uma ferramenta de mobilidade. Ok? Então, o que nós fizemos? Né? Nós criamos um sistema que permita criar uma solicitação de investimento para submeter às áreas competentes, né, e gestores. E com aprovação, né, de um formulário, o sistema automaticamente vai criar lá as horas de investimento no SAP FIE. Ok? O sistema foi desenvolvido em português e inglês, até porque dentro daqueles 7 países lá, todos os funcionários que têm senha, né, vamos dizer assim, podem estar abrindo uma solicitação de investimento. E cerca de 200 gestores ali aprovando. Ok? Então, essa é a relevância da solução, né? Porque todo investimento realizado, né, desde a compra de uma mesa, né, até o maquinário pesado, é feito pela ferramenta. Ok? E os usuários, né, como eu disse para vocês, todos podem usar, os usuários SAP podem usar, e mais de 200 gestores, né, em níveis de alçada podem estar aprovando os investimentos. Então, as solicitações são mais de 500 mês, com mais de 2.000 aprovações por mês dentro desse cliente. Os benefícios que eles obtiveram foram a automação dos processos de criação de ordens, alocação de saldos, melhorias na gestão de aprovação de investimentos, compliance com a auditoria, que pegava muito no pé, né, da maneira que eles estavam fazendo, né, as solicitações de investimento. Então, visibilidade total sobre as solicitações realizadas, agilidade no processo e uma redução brutal de custos.
Tá? Então, esse é um case, né, para que a gente possa constatar, né, primeiro a nossa experiência e principalmente a experiência do cliente, né, com o Fiori, que foi bem razoável, com benefícios de alta monta. Ok? Para finalizar, quem somos nós? Né? Nós somos a Bases IT, nós fizemos parte do grupo AX4B. Né? A Bases IT é uma empresa parceira da SAP. Né? Nós temos em torno de 50 profissionais, mais de 40 clientes. Através do nosso site, ali, vocês podem obter mais informações a respeito da nossa empresa. Tá? O grupo AX4B, a AX4B, é uma parceira, além, né, por ter, vamos dizer assim, a Base IT como uma empresa do grupo, tem a parceria com a SAP, mas também é uma grande parceira, uma das 20 parceiras gerenciadas da Microsoft, um dos maiores parceiros da Microsoft no Brasil, com mais de 300 clientes e mais de 150 colaboradores. Ok? Então, atua em pilares de gestão de negócios, né, soluções em nuvem e licenciamento. Tá? Essas são as soluções principais. Então, nós aqui, da Base IT, a X4B, tá? Nós trabalhamos com Dynamics 365, né? Nós podemos ajudar, mesmo para a base SAP, que é a base que foi convidada para esse evento, a nossa solução de CRM integrada com o SAP, né? Com a nossa experiência, né, de PI. Nós podemos fazer essa integração de uma maneira simples e obter excelentes resultados, né, visto que o CRM da Microsoft, o Dynamics 365, é a solução reconhecida como Gartner como a melhor solução de CRM do mercado. As soluções Microsoft Azure, também que nós oferecemos, não só para o SAP, como eu falei ali, né? Nós temos clientes aqui que estão rodando Dev, QAS e produção, o SAP no Azure, e com muita satisfação. Nós podemos, inclusive, comprovar esse case para vocês. Mas nós podemos botar diversas outras coisas, nós podemos oferecer o Skype for Business no Azure, podemos oferecer diversos aplicativos, ou até mesmo aplicações não SAP dentro do Azure. E licenciamentos Microsoft de maneira geral, né? De Symantec, de Adobe, enfim. Nós temos como auxiliá-los nessa parte de licenciamento, que é tão importante, né, manter o compliance com os aplicativos usados dentro da empresa. Ok? Então, as alianças, né, que nós temos estão aí já citadas, né? Somos uma consultoria, né, que oferecemos de ponta a ponta, desde serviços de assessment, né, relatórios, né, fornecidos pelos nossos especialistas, né, prestamos consultoria, desenvolvemos sistemas, né, prestamos suporte para os nossos clientes, tanto em SAP como em Microsoft. Nós temos inúmeros cases de sucesso. Né? A Base IT, a X4B, é uma empresa reconhecida no mercado por entregar, né, por ser uma empresa preocupada, né, não só, né, nessa parte inicial, na qualidade, né, em fornecer propostas realistas, soluções, mas como a entrega, né, do projeto propriamente dito. Nós estamos postados em São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, quer dizer, as principais capitais, né, do Brasil, nós estamos postados. Tá? Bom, nós vamos então encerrar a partir daqui, tá? Agradecemos muito a participação de todos, tá? Vamos estar promovendo outros webinars, né, de temas de interesse, vamos estar convidando vocês. E sobre a questão específica, como eu já citei, está aí os contatos, podem centralizar em mim aqui, que a gente dá andamento a tirar todas as dúvidas e ajudar vocês nos seus projetos, tá? Um abraço, então, obrigado.